Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. E como no Espírito eu me conheço, e por isso conheço a vós, eu sei que quando a gente silencia, um monte de vozes interiores começam a gritar. E a gente percebe que o silêncio mais difícil não é o exterior, mas é o interior. Por isso, por gentileza, feche os seus olhos. E o primeiro apelo de Deus para mim, como para vós nessa manhã, feche os seus olhos. O pai do Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry, nos diz que só se vê bem com os olhos do coração. Permita que o Espírito Santo lhe esvazie. Por mais que tenhamos feito um silêncio exterior, tantas vozes estão gritando dentro do seu coração. Tantos apelos dentro de casa. Aquele filho que insiste em permanecer no caminho que não é o caminho da vida. Aquela pessoa com quem não fala com você ou com quem você não quer falar e que está gritando dentro de você agora. As más escolhas que colocaram sua vida em risco, em dores, em sofrimentos. Permita que o Espírito Santo silencie todas estas vozes. Todos estes gritos, todos esses apelos, todos estes medos, inseguranças. Permita que o Espírito Santo, no início desta manhã, comece a realizar agora, no seu coração, na sua vida, uma obra de esvaziamento. Permita que Ele extraia tudo isso da sua vida, do seu coração, para que de fato você esteja aberto, aberta, disponível, com coração generoso, para que Deus possa preencher o seu coração, a sua vida de sentido, através do que vamos escutar ao longo desse dia em partilhas. Silencie o seu coração. E eu peço que, à medida em que o Espírito Santo vai nesse momento esvaziando a sua vida, o seu coração, de tantos pesos, eu queria que você percebesse a vida. Percebesse aquilo que rezamos com Hamilton nessa manhã. Uma coisa é estar vivendo, outra coisa é viver. É perceber-se na vida. Ele tão bem disse, hoje celebramos 23 anos da existência da comunidade Boa Nova. Porque a vida da comunidade é, antes de tudo, o carisma que se realiza na vida de vocês. A comunidade apenas existe ao longo dos 23 anos. Mas será que ao longo de 23 anos ela de fato vive? Então, essa palavra vai de maneira particular para os membros da comunidade. Você de fato é a vida de sua comunidade? Você de fato é o carisma vivente, boa nova, na existência da comunidade ao longo desses 23 anos? Uma coisa é existir, outra coisa é viver. E para todos, você está vivendo ou existindo? Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,
Muito bem, quem conhecia Padre Dalmário? Levanta o braço. Reconheceram? Já foram embora 64 quilos. Ei! Eu quero ver quando eu partilhar o que foi a causa, se vão bater palma. A causa do milagre todos nós temos e a gente vai perceber hoje. Mas de fato, vocês me conheceram com 174, 175 quilos. E foram embora mais de 60 quilos e as pessoas insistem em perguntar, foi cirurgia, foi Herbalife, foi medicamento? Não foi. O segredo da minha dieta é o segredo para a gente conquistar tudo na vida. E a gente vai saber daqui a alguns instantes, porque o nosso fundador deu o norte para as pregações de hoje. Eu terei 2 momentos, agora e na Santa Missa. Ele começou a rezar conosco nessa manhã com a vida. Então vamos, nesse primeiro momento, pararmos um pouco e percebermos o que é a vida. Por isso eu provoquei esse silêncio, para que você se perceba vivo, não apenas vivendo ou existindo. É interessante que o Espírito Santo bota as palavras certas. Eu estou vivo. Eu não estou vivendo. Eu estou vivo. A gente vai já saber quais são as diferenças. Mas eu queria que vocês se percebessem vivos nessa manhã. Então vamos meditar um pouco, partilhar um pouco sobre a vida e depois sobre as escolhas, contemplando a festa que hoje a igreja celebra no Brasil, que é a festa de quem? Mas os santos só são aqueles que estão no céu? A nossa baluarte, Santa Teresinha, certa vez chegaram para ela e disseram, Teresinha, tu serás santa, tu vives uma vida virtuosa. Ela olhou e disse, serei se já sou. Serei se já sou. Quem quer ser santo ou santa, levanta o braço aqui. Pois você já é, aplauda isso. E vamos tentar perceber hoje, com a festa de todos os santos. E para ser santo é necessário fazer boas escolhas. Ou, eu diria até, basta, Hamilton, uma escolha. No fundo, não são escolhas que fazemos. Só necessitamos de uma escolha radical. E que escolha é essa? Vamos saber já já, como eu gosto de dizer, cenas para os próximos capítulos. Meus amados filhos e filhas, se Hamilton me permite chamá-los assim, olhe, vamos tomar aí um texto. Já que ele me pediu, enquanto estava rezando, antes de tudo, uma palavra para os membros da comunidade. Uma vez, qual é a primeira boa nova que o Senhor nos comunicou? Qual é a primeira grande boa nova que Deus comunicou a nós? Qual foi a primeira boa nova que Deus nos comunicou? Que Deus nos deu? Menos mal. E por que balbuciaram tanto? A primeira boa nova que Deus nos deu foi a vida, gente. E por quê? Qual é a razão de ser da comunidade Boa Nova? Eu sei que vocês já escutaram tanto esse texto, mas eu gostaria que ecoasse nessa manhã de aniversário nos ouvidos de vocês.
foi-lhe entregue na cidade de Nazaré, em sinagoga, o livro do profeta Isaías. Abrindo, encontrou o lugar onde está escrito: olhem para que Deus enviou o Filho. O que Jesus veio fazer sobre o planeta Terra? Como não lembrarmos o que ele disse no capítulo 10 do Evangelho do discípulo amado? Eu vim para que todos e vida. Eu vim para que todos e vida. Eu vim para que todos e vida. E como foi que ele concedeu essa vida em abundância? Olha o mistério da comunidade aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar a boa nova a quem? Enviou-me para proclamar a remissão aos e aos cegos a recuperação para restituir a liberdade aos e para proclamar o ano da graça do. Vocês estão vendo que toda a obra, aqui está nós acabamos de eleger os prefeitos, né? Aqui está o plano de governo de nosso Senhor Jesus Cristo. O norte de sua missão. E aqui está a razão de ser da comunidade Boa Nova e a razão de ser da igreja no mundo. Nós estamos no mundo para resgatar a dignidade da vida humana. Curando, libertando, fazendo os cegos enxergar, comunicando a boa nova, o Evangelho. Evangelho significa boa notícia, ou boa nova. Comunicando a verdadeira vida aos homens, que é Jesus Cristo. Essa é a razão de ser da nossa vida cristã. Agora a gente tem que percebê-la. Então, antes de tudo, essa palavra comunidade, para que nesse dia em que celebramos os 23 anos de existência do carisma e da vocação Boa Nova na igreja e para a humanidade, vocês se percebam assim. Porque eu creio, Hamilton, que esse também é o plano de ação de toda a comunidade Boa Nova. Mas o texto que vai nos dar o norte nessa manhã, quem participou da missa domingo passado? Tudo bem. Vocês lembram qual foi o evangelho? Hein? Lembram ainda? A cura do cego, como era o nome dele? Por gentileza, Marcos 10, 46 seguintes. Jesus está terminando o seu peregrinar com os apóstolos, ele está caminhando, subindo para Jerusalém. É o último milagre que ele realiza dentro do Evangelho de São Marcos. Ele começa ensinando aos apóstolos, curando um cego, e termina curando o cego. Só que na primeira cura, o cego começou a ver as pessoas como fossem árvores. Pedagogia de Marcos para dizer que ali começava o itinerário de conhecimento, de discipulado para os apóstolos. E no final, um cego que enxergava e não enxergava mais. Um homem que via e não enxergava, e estava cego e precisou ser curado. Amém? Vamos lá. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando o cego Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado sobre o caminho, no caminho, hein? Estava onde? Como é que tem a tradução na Bíblia da Ave Maria? Estava à beira do caminho ou à margem do caminho? Pronto. Está à beira, está o quê? À margem. Está à margem, está o quê? Marginalizado. Eu vou parar aí, que vamos já continuar.
Eu posso descer, o problema é que Padre Dalmário pregando é uma dor de cabeça para quem está filmando, porque eu não paro. Porque eu gosto de descer, Deus é condescendente, Ele desceu para estar conosco. Eu gosto de pregar olhando na cara dos indivíduos. Tudo bem, meus queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de chamá-los a atenção para 3 tipos de marginalização da vida. O cego Bartimeu estava à margem do caminho. E se vocês prestarem atenção a alguns textos do Evangelho, os evangelistas sempre observam essa categoria, essa maneira de algumas pessoas viverem, ou vivendo dessa maneira marginalizada, encontraram-se e encontram-se com Jesus Cristo. Existem 3 formas de você ser marginalizado. A primeira é a marginalização, vamos dizer, excludente, preconceituosa. É aquela física. Nós não temos tempo para desbulharmos um monte de textos bíblicos, mas como eu sei que vocês oram com a palavra de Deus, os evangelistas sempre observam que Jesus passou sua vida curando cego, coxo, leproso, paralítico. Você pega o evangelho, é uma quantidade de milagres infinitas. Porque São Lucas é que gosta de observar. Tudo que era coxo, cego, paralítico, as pessoas levavam para quem? Para Jesus. E eles queriam às vezes apenas tocar no manto dele, para serem curadas daquele mal físico. Interessante. Por quê? Porque nós vivemos num mundo em que, se você não nasce num padrão de qualidade, se nas empresas, nas indústrias, tem sempre um expert. Na Europa eu vi isto. Se uma fruta que é importada do Brasil tiver com um pontinho preto, ela é o quê? Excluída. Ela não serve para o consumo. Se tiver um pontinho preto, aquele melão, aquele mamão, não serve. Olha, gente, até a banana, que é comum, a banana tem aquelas manchinhas pretas. Se a banana não tiver integralmente amarelinha ou verde, ninguém compra. Não é nem colocado na cantina. E a coisa é tão séria que, se na Europa, você vai, aqui no Brasil, a gente chega no supermercado, na feira, aí fica. Não serve, aí joga. Não serve, joga. A coisa é tão séria que, se na Europa você botou a mão numa fruta, você tem que levar obrigatoriamente. Se você não levar, você vai se lascar. Ele vai chamar a polícia. Certo? Aqui é que a gente fica escolhendo, tal. Onde eu quero chegar com isso? Nós estamos no mundo e numa sociedade que, se você não passa no padrão de qualidade, você é o quê? Descartado. Por isso que há todo um movimento de reintegração de paralíticos, de surdos, mudos, cegos na sociedade, para eles não se sentirem o quê? Excluídos. Só que a coisa está muito mais séria do que a gente imagina. O feto não tem cérebro, o que é que somos autorizados a fazer? Engravidei, não foi meu desejo. Essa está doente, mais de 90 anos. Tomada de câncer da cabeça à ponta de pé. Não serve mais para nada não, é só estar ocupando lugar no hospital e com um plano de saúde tendo que sustentar, gastando dinheiro com quem deveria gastar com outras pessoas que têm esperança de viver. Não serve, o que é que a gente faz?
Gente, eu sou amante de muitos filósofos que um dia foram rejeitados. E, para mim, eu considero os maiores profetas dos nossos tempos, porque as ideologias, as teorias que eles defenderam ou publicaram estão se tornando o quê? O que eram fantasmas estão se tornando coisas monstruosas, concretas a nos perseguir. E existe um filósofo muito atrevido, às vezes ateu, às vezes não, chamado Schopenhauer, que dizia que a última das guerras da humanidade seria a guerra pela vida. A última batalha que o homem travaria era a batalha pela vida. O que é que a gente está vivendo hoje? Hein? Vocês estão percebendo? Ontem eu partilhava com a Milton à noite na janta. O que é que está acontecendo em São Paulo, hein? Estão matando por matar as pessoas se tornou brincadeira. Então, antes de tudo, eu queria que vocês percebessem no mundo não apenas a marginalização de quem nasce com alguma deficiência física, mas o que o homem bom, sadio, a gente espera que o homem tenha razão e bom senso, só que assassinaram definitivamente o esposo da razão, que é o bom senso. O homem está se tornando inconsequente. Então, o fruto mais inconsequente da inconsequência do homem é justamente mata, anula, exclui a quê? A vida. Então, antes de tudo, eu queria que vocês percebessem essa marginalização da vida humana. Repito, que não é apenas a marginalização para aqueles que nascem com alguma deficiência física, mas essa marginalização da vida está atingindo a todos. A todos. Ok? Aí vocês perguntam, como o dia foi perguntado a Jesus. Eu ainda vou insistir um pouquinho. A última cura de Jesus dentro do Evangelho, a penúltima. O penúltimo sinal de Jesus dentro do Evangelho de São João. Antes de ressuscitar Lázaro. O cego de nascença. Senhor, quem foi que pecou? Foram os pais? Foram os pais que pecaram para ele nascer cego? Jesus disse, não. Ninguém pecou. Ele está assim para que a obra ou a glória de Deus, o quê? Aconteça nele. E aqui a gente tem que perceber uma coisa. Às vezes as pessoas perguntam, por que fulano nasceu sem o olho? Por que fulano nasceu sem um braço? São Paulo diz que antes de tudo é para confundir aqueles que são o quê? Sábios, inteligentes e perfeitos. É para nos humanizar, gente. Para sabermos dar valor à vida e percebermos que a vida é muito mais do que isso que aparece. É para que Deus manifeste a glória dele. E não se esqueça que uma pessoa com deficiência física ou que a vida de uma hora para outra fez assim dentro de sua família, é a porta do céu para você e sua família. É a porta pela qual você vai entrar no céu. Porque é essa porta que vai lhe santificar. E que vai o quê? Lhe humanizar. Uma pessoa com deficiência delimitada, com limitações físicas, psíquicas, com que você tem dentro de casa, é a porta para você entrar no céu. Sabe por quê? Esta pessoa, essas pessoas vão lhe humanizar. O que é um santo? Eu insisto muito. Nós vivemos num mundo em que todos nós somos seres humanos, mas nem todos são humanizados. O que é um santo? É um alienado? É um anjo? Não. É um homem ou uma mulher. O quê? Humanizado. E o que é que humaniza o homem? O amor. E quando é que a gente mais ama? Quando a gente está sofrendo ou está diante de alguém que está sofrendo. Vocês querem perceber o quanto a doença, a enfermidade é pedagogia de Deus na nossa vida?
Hamilton, eu não sei pregar sem ela. A cruz. Mas quem tem boa nova está com ela no peito. Quando você está doente no hospital. Quem já foi internado no hospital aqui? Quem ficou doente já em UTI, hospital ou em casa? Nós somos tão autossuficientes, né? Somos tão orgulhosos, soberbos, às vezes tão púdicos. Ninguém se expõe a ninguém. Ninguém vê seu corpo. Quando você está doente, como é que você fica, hein? Hein? Aquela doença, às vezes, é para nos humanizar e quebrar o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa autossuficiência, a nossa arrogância. A doença, o sofrimento, unido ao de Cristo, é pedagógico. Tem um sentido. Tem um sentido. É para quebrar o nosso orgulho. Agora eu digo a você, meu irmão, minha irmã. Humanize-se enquanto é tempo. Não espere a doença para ser humanizado, não. Porque ou é na dor, ou é no amor. Então ame, humanize-se enquanto é tempo. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, a vida vai forjar para que você seja uma pessoa bem humana. Bem humanizada. Aí você vai ver que a sua vida é sempre entregue, dependente dos outros. Meu irmão, minha irmã, espero que não seja a doença lhe fazer isso. Espero que não seja a dor lhe fazer isso. Porque você está vivo, saudável. E por isso é necessário, enquanto está vivo e saudável, perceber-se humanizado pelo amor. Então, entender a primeira marginalização? Hein? Compreenderam? Tudo bem. Segundo tipo de marginalização. Vou citar o maior poeta do rock brasileiro, Renato Manfredini Júnior, Renato Russo, hoje pela primeira vez. Renato Russo, no seu último CD, que foi Tempestade, em uma de suas canções, ele revela uma grande verdade para nós, e nela está contido o segundo tipo de exclusão, que é o mais vergonhoso. E que infelizmente a gente vive dentro da família, dentro da nossa própria casa, dentro da comunidade, dentro da igreja, e às vezes a gente nem se dá conta. O que é que diz Renato em uma de suas canções? Ele diz: atenção, todos se afastam quando tudo está errado, quando o que temos é um catálogo de erros, quando precisamos de carinho, força e cuidado. Repito, todos se afastam quando tudo está errado, quando o que temos é um catálogo de erros, quando precisamos de carinho, força e cuidado. Que tipo de exclusão é essa? Eu sou bom, eu sou amigo, eu convivo enquanto eu não piso na bola. Quando eu cometo um pecado, um deslize, cometo um erro, quando eu faço uma má escolha que tem consequências trágicas, que é a hora que as pessoas mais deveriam se aproximar de mim para me acolher, me resgatar, me curar, me libertar, o que é que todo mundo faz? Vira as costas e diz: dane-se, lasque-se, padeça nas suas escolhas. Não é assim, meus irmãos? Hamilton, essa para mim é a mais vergonhosa e dolorosa. Porque a gente não compreendeu nada do que é a vida cristã. E para que vocês compreendam o que é a vida cristã, aí eu vou ser muito atrevido no que eu vou pregar agora, em relação à vida e sobre essa exclusão, que é a exclusão causada pelo pecado, pelo vício e pela miséria, e que é a mais dolorosa, porque foi especialmente para esses que Jesus Cristo veio. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar o quem? Eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão o quê?
E ele disse isso diante de um homem que era vicioso no dinheiro. Um ladrão, um cobrador de impostos. Mas a cena que eu vou reportar de Jesus Cristo, eu disse que a gente vira as costas, né? Todos se afastam, dando as costas, quando tudo está errado. Que ele me sustente, porque quando eu começo a pregar sobre ela, às vezes eu travo em lágrimas e não consigo. Por gentileza, capítulo 7 do evangelista Lucas, versículos de 36 seguintes. Nós estamos apenas meditando ainda na marginalização. Eu ainda estou na margem. Eu ainda não cheguei ao cego. Vamos ver se eu tenho tempo. Capítulo 7 do evangelista Lucas, versículos de 36 seguintes. Amém ou misericórdia? Quem está na misericórdia, levanta o braço, porque quem está do lado usa de compaixão. Quem está do lado de quem está clamando misericórdia, use de compaixão. Ajude. Amém? Vamos lá. Por gentileza, prestem bastante atenção que vocês vão ler e escutar nesse momento. Um fariseu convidou a comer com ele. Jesus entrou, pois, na casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E ela ficou na frente de Jesus, lembrem-se, quando todos estão errados, a gente dá o quê? Prestem bastante atenção a esse detalhe. E ficando por detrás aos pés dele, chorava. E com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugá-los com os cabelos, e cobri-los de beijo, e ungi-los com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado pôs-se a refletir. Se este homem fosse um profeta, saberia bem quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, respondeu ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Como não tivessem com que pagar, perdoou a ambos. Qual dos dois o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele ao qual mais perdoou. Jesus lhe disse: julgaste bem. Olha a atitude de Jesus. A mulher estava onde? A mulher estava onde? Por trás, nas costas de Jesus. E Simão estava onde? Prestem atenção, que eu vou insistir nisso. E voltando-se para a mulher, bem, se aqui está Simão e a mulher está atrás, o que foi que Jesus fez? Quem ficou nas costas? Quem ficou de frente? Vocês vão saber o que isso simboliza. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: preste atenção que Jesus Cristo falou com a mulher, dando as costas para quem? Vês esta mulher? Olha a questão da visão. Pelo amor de Deus, olha, eu quero que vocês abram os olhos para o que é a vida nessa manhã. A gente vai já chegar no cego. Olha a observação. E voltando-se para a mulher, disse a Simão:
Vês esta mulher interessante. Olha, eu já preguei aqui sobre isso. Deus olha para nós com olhar de garimpeiro. A gente só sabe olhar para os outros com olhar de urubu. Eu vou ser bem curto. Olha, quando Marcos e Lucas vão narrar o chamado de Mateus, os dois evangelistas começam dizendo: Jesus viu um cobrador de impostos sentado na coleteria de impostos. Seu nome era Mateus. Quando Mateus vai narrar a própria vocação, ele não diz: Jesus viu um cobrador de impostos sentado na coleteria de impostos chamado Mateus. Mateus diz: Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Olha o que Jesus olha para o fariseu. Não vês esta mulher? O que foi que o fariseu disse? É pecadora. A gente olha pelos rótulos. Deus não vê rótulos. Deus enxerga o homem e a mulher, a vida humana que é reflexo da sua. Deus não vê rótulos. Deus vê o homem e a mulher criada à sua imagem e sua semelhança, que tem um nome. E o meu nome está gravado na palma da mão dele, como disse o profeta Isaías. Ele me conhece e me chama pelo nome. Se eu tenho algum vício, alguma miséria, algum pecado, é rótulo. E o Espírito Santo, o amor dele, pode extrair esse rótulo de pecado e de miséria que eu tenho na vida. E é isso que ele vai fazer com a mulher. Prestem bastante. Vês esta mulher. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos começar. Peçamos ao Senhor que purifique os nossos olhos. Hoje de manhã eu vou dizer porque os santos, a maioria dos santos é representado com crucifixo na mão. Porque a maioria dos santos tem um crucifixo na mão, vocês vão saber por quê. Agora, por gentileza, peçamos: Senhor, purifica o nosso olhar, que eu não veja o drogado, um homossexual, um ladrão, corrupto, um adulto, que eu veja o homem e a mulher criada à tua imagem e semelhança, que eu tenho teus mesmos olhos, Senhor, sobre a humanidade. Vês esta mulher, entrei em tua casa e não me derramaste água nos pés. Ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me destes um ósculo. Ela, porém, desde que eu entrei, não parou de cobrir-me os pés de beijos. Não me derramastes óleo na cabeça. Ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. Por esta razão eu te digo, seus numerosos pecados lhe estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, mostra pouco amor. Em seguida disse a mulher: teus pecados estão o quê? Logo os convivas começaram a refletir: quem é este que até perdoa pecados? Ele, porém, disse à mulher: Shalom, tua fé te salvou. Gente, vamos agora ponto por ponto. A mulher primeiro. Quem nunca escutou Padre Dalmário pregar, que não se assuste com o que eu vou fazer agora, descer o nível, né? A mulher, dentro daquela cidade, as traduções mascaram, mas quando diz que era uma pecadora, a mulher só tinha 2 tipos de pecado no tempo de Jesus. A mulher era de tal maneira tão nada, eu digo que a mulher no tempo de Jesus era o substrato do pó, do cocô, do menor mosquito existente na face da terra. Era nada. A mulher era tão nada que só tinha 2 pecados na vida, sabe qual eram? Ou o adultério ou a prostituição. Vocês não tinham nenhum direito de pecar. No tempo de Jesus, a mulher não tinha nenhum direito de pecar, porque só tinha 2 pecados. Ou adúltera, que era o que, Hamilton? Apedrejada. E a prostituta não era apedrejada porque satisfazia os nojentos. Gente, olhe, a mulher era uma puta rapariga de cabaré.
Vamos lá. Vamos botar o ponto nos is. Porque eu sei que tem pessoas que precisam escutar o que eu vou partilhar agora. E eu sei que vai ser motivo de muita cura nesse momento. Olhe, silêncio. Eu digo assim porque todo mundo desperta. Quando fala de puta, de cabaré, de rapariga, aí todo mundo acorda. Esses são os mecanismos da pregação. Pronto. Olhe, primeiro, gente, aquela mulher não podia entrar na casa do fariseu. Padre Dalmário, então como foi que ela entrou na casa de Simão? É simples. É que no Oriente, quando eu estou na casa de Hamilton. Quando Hamilton me convida à sua casa e eu adentro a casa de Hamilton, eu me torno mais importante do que Hamilton. No Oriente, a visita, até para os beneditinos, o que é que diz o São Bento? O visitante é Cristo, que adentra o mosteiro. Então, o prior, o pai, o abade do mosteiro sai para servir o visitante do mosteiro. Porque quem entra no mosteiro é mais importante do que a autoridade máxima. Então, quem permitiu aquela mulher de entrar na casa de Simão? Vão me extraindo. Isso é para a gente aprender que a igreja não pode excluir, porque quem é o dono da casa, Milton? O seu lugar é aqui dentro, não é lá fora. Se o mundo lhe exclui, ou até mesmo a igreja lhe exclui, seja sem vergonha. Eu estou aqui dentro porque o dono da casa é Jesus Cristo. Não é o Papa, não é o Bispo, nem o Padre, não é a Milton, não é ninguém. Viu? Pronto. Vocês gostam, né? Por isso meu pescoço está crolando entre os bichos. Olhe, então o primeiro detalhe. O dono da casa é ele. Eu não permiti que ele entrasse? Então, se ele é o dono da minha casa, você tem que acolher aquele que você não quer, mas ele quer. É um filho que está nas drogas, é um marido que traiu, pronto. Agora vocês bateram palma por relação à igreja, agora vamos ver se vocês batem palma em relação à sua família. Se Cristo é o dono da sua casa, se Cristo é o Senhor de sua família, então acolha aquele que você não queria mais dentro de casa. Acolha, porque Ele quer, Ele é o dono, Ele é o Senhor. Menos mal, aplaudiram, meu. Estão entendendo a mensagem? Continuemos, raça. Gente, olha, coitado. Olha, a pobre entra, aí, vocês prestaram atenção, ela ficou nas costas, né? Aí, olha, eles não podiam verbalizar o que estavam pensando, começaram. São João disse que ele sabia o que existia no coração do homem, né? Às vezes você exclui as pessoas sem verbalizar, mas as pessoas percebem, viu? Basta olhar, o nariz empinado, não precisa nem você verbalizar. Jesus, percebendo o que eles estavam pensando e comentando, disse: Simão, vem cá para um papo. Olhe, se tem uma pessoa que gostava de desmascarar os outros, e gosta, é Jesus Cristo. Bonitinho, vem cá, olha. E a pobre da mulher nas costas dele, pelas costas, deitado, chorando, humilhada. A humilhação, gente. Mas ali estava a única esperança da sua vida. Eu cheguei aqui, você não ofereceu água para lavar os pés, não ofereceu ósculo, beijo de acolhimento, você não ofereceu, o perfume não podia. Essa mulher, o que é que está fazendo comigo, hein? Duas observações, gente. Abram bem os ouvidos. Nesses momentos que eu agradeço a Deus a inteligência que Ele me concedeu no Espírito para adentrar o mistério de Sua palavra. O perfume. O perfume no tempo de Jesus ficou uma coisa duvidosa e sob suspeita pelos judeus por causa da Babilônia. Até o exílio da Babilônia, Israel foi exilado na Babilônia, foi servir a Nabucodonosor, o perfume era sinal de suave odor da vida nova, da vida de abundância, da vida prosperidade para os judeus. Só que na Babilônia, eles perceberam
E aí é que está o verdadeiro sentido do perfume no Oriente. As mulheres na Babilônia usavam perfume para atrair quem? Os homens. O perfume era sinônimo de atração. As mulheres se ungiam de perfume para atrair os homens. Por causa do exílio, o que é que aconteceu? Olhe, os judeus só usavam perfumes para duas coisas. Primeiro, na festa de casamento, que o homem e a mulher eram ungidos na festa, então era permitido usar o perfume, ou para preparar seu corpo para a sepultura. Porque quem usasse perfume estava se igualando a quem? Os pagãos da Babilônia. Então a mulher que usava perfume era só o quê? Prostituta. Ou seja, o perfume, aqui tem perfume e óleo. O perfume era a matéria do pecado daquela mulher. A matéria do pecado daquela mulher era o seu perfume, porque ela comprava. E sim, outra coisa. Perfume no tempo de Jesus era para gente rico, não era pobre, porque nesse tempo não existia Avon, viu? Nesse tempo era só perfume francês, ricas especiarias. Só rico possuía perfume. Por que a prostituta possuía perfume? Porque ela ganhava dinheiro se prostituindo e comprava perfume para atrair quem? Ou seja, o perfume era a matéria do pecado daquela puta, daquela rapariga, daquela prostituta. A matéria do pecado daquela mulher era o perfume dela. Gente, por que estou dizendo isso? Porque Jesus foi ungido com perfume 2 vezes. Só que com detalhe, em Betânia, por Maria, ele foi ungido em vista de quem? Da sepultura. Foi sinal da morte dele, que estava iminente. É a última casa que ele visita antes de morrer. Então lá em Maria, que Judas vai dizer, olha, quebrou esse vaso de perfume, era perfume tão caro, homem, por que não vendeu para dar aos pobres? Aí que ele vai dizer, pobres sempre tereis no meio de vós. Ou seja, Maria gastou perfume caro, e acredita-se que de fato era uma família rica, não era uma família pobre de bolsas, para preparar Jesus para quê? O perfume que ele recebe no dia que no Natal, pelos Reis Magos, a mirra, era sinal do quê? Do seu sofrimento, do seu corpo que ia ser balsamado, perfumado, porque as pessoas visitavam o defunto durante 7 dias. Aliás, 14 dias depois que ele era morto. Por isso que as mulheres, no dia do domingo, foram lá de manhã para botar mais perfume e aromas para as pessoas poderem visitar o túmulo, o corpo de Jesus, porque era costume entre os judeus. Só que um problema. Aquela prostituta não estava ungindo Jesus com a matéria do seu pecado em vista da sua morte. Meu querido irmão, minha querida irmã, qual é a matéria do teu pecado, hein? O que é o teu pecado? Nessa manhã, qual é o perfume que você trouxe para ungir Jesus Cristo? E por que o escândalo? Porque ele permitiu que aquela pecadora, aquela prostituta, aquela puta, rapariga de cabaré, o ungisse com a matéria do seu pecado. Você sabe, em outras palavras, o que ele fez? Ele se fez prostituta com a prostituta. É como se ele se deitasse numa cama com a prostituta naquele momento. É como se Jesus Cristo tivesse se deitado na cama com a prostituta naquele momento. Ele permitiu que ela ungisse com a matéria do seu pecado. Queridos irmãos e irmãs, e matéria, dizer perfume é dizer o quê? Você só perde uma coisa quando você investe aquilo que você perdeu para receber coisa maior, não é? A gente coloca dinheiro na poupança por quê? Porque aquela prostituta gastou o precioso perfume que tinha, hein?
Por que a mulher de Betânia gastou o perfume que tinha? Porque estava diante dela algo mais valioso do que o perfume. Estava diante dela algo que lhe resgataria. Algo que daria sentido à sua vida e lhe encheria de esperança. Algo que lhe tiraria daquela situação. Algo que iria lhe acumular de uma riqueza tamanha, que era a dignidade de sua vida, que ela não precisaria mais vender seu corpo para ter dinheiro e comprar mais perfume para se deitar com os outros homens. Eu pergunto a você, você realmente já se encontrou com Jesus Cristo? Você já se colocou aos pés dele, já derramou seu perfume? Porque a gente só dá matéria por matéria. E Jesus Cristo não é um espectro. Jesus Cristo está vivo e ressuscitado. Enquanto você não se encontrar com ele, enquanto você não chorar aos pés dele, enquanto você não derramar o perfume que ele precisa que você derrame, ele não vai lhe resgatar. É preciso dar o nada pelo tudo. Eu sei que muitos aqui precisam derramar o perfume nessa manhã. Qual é a matéria do teu pecado? Derrama aos pés dele. Pega o frascozinho de alabastro hoje de manhã e derrama aos pés dele. Eu sei que tem um monte de Simão lhe acusando, lhe recriminando, marginalizando sua vida. Todos se afastam quando tudo está errado, quando que temos um catálogo de erro, quando precisamos de carinho, força e cuidado. Se você é essa pecadora, por gentileza, derrame o vaso. Jesus Cristo é mais valioso do que o seu pecado. Jesus Cristo é mais valioso do que a matéria do seu pecado. Jesus Cristo é mais valioso do que aquilo que você pensa que dá sentido, que dá dinheiro, que dá felicidade à sua vida. Ele tem uma vida muito maior para você viver do que isso. Continuando. O anfitrião quem era? O anfitrião quem era? Simão. Acolheu Jesus, se tornou Jesus, não foi? Muito bem. Quem é que acolhe as pessoas dentro da comunidade? Hamilton, por gentileza, diga. A casa é dele. Tudo bem. Gente, atenção. Não era Simão que estava julgando a mulher? Hein? Cadê meu... Ótimo, ela chegou. Eu não consigo pregar sem ela. Cadê meu coroinha desde ontem? Está aqui, se levanta. Meu coroinha, vem para cá. Você de amarelo, se levanta e vem para cá. Sim, você. Olhe, vamos representar a cena. Olhe. Uma cadeira, por gentileza. Como Simão ia servi-lo, se deite nos meus pés e começa. Chega aqui, vamos ensinar. Vocês não são do teatro, chega aqui. Não, você fica em pé. Simão está em pé, o hóspede chegou, já era. A mulher estava onde? Gente, Cristo fez isso, ó. Prestem atenção. Quando você se aproxima de Jesus Cristo para acusar alguém, você se prepare. Quando você se aproxima de Jesus Cristo para acusar alguém, você se prepare. Porque ele vai dar as costas a você, vai lhe desmascarar e vai justificar quem você está acusando. A adúltera, as duas exemplos. A adúltera, pegamos essa mulher em adultério. Ele sentado, do mesmo jeito escrevendo, continuou. A lei manda que ela seja apedrejada. O que tu dizes? Lembrem-se, diante de Jesus Cristo, quem acusa se torna réu. E quem é acusado é salvo e justificado. Quem não tiver pecado, por gentileza, atire a primeira pedra. Diante de Deus, se você coloca em atitude de juiz, você vai se lascar.
Porque ele vai dar as costas para você. Gente, isso foi uma humilhação para aquele fariseu. Ele humilhou, ele marginalizou quem estava marginalizando. Ele simplesmente deu as costas, fez pouco caso e disse, olha, conversa ainda com ele, conta a parábola, ele entendeu muito bem. Interessante que isso é a interpretação do que São Pedro vai dizer na sua primeira carta. A caridade e o amor apagam a multidão de pecados. Muito bem. Porque ela muito amou, os seus pecados estão o quê? Ele deu as costas e diz, mulher, e foi o que ele disse? Hein, Hamilton? Teus pecados estão perdoados. Vá em paz. Tua fé te salvou. Lembrem-se, quando você se coloca diante de Jesus Cristo para marginalizar os outros, para rotular os outros, pode ter certeza, Ele vai dar as costas para você e vai acolher quem você está marginalizando. Compreenderam a lição? Que a gente não pode marginalizar ninguém? Uma salva de palmas para os outros. Para os dois. Vai lá. Toma. Bateram palmas? Tudo bem. Novamente eu pergunto. No Espírito Santo, perceba. Qual é a matéria do teu pecado, hein? Qual é o perfume que você tem que fazer isso? Nessa manhã no Boa Nova. Você veio para aqui para fazer isso. É aqui que você tem que deixar a matéria do seu pecado. Porque Ele não quer ver você debaixo dos pés dele. Ele quer que você saia daqui de cabeça erguida, em paz, pela sua fé. Ele lhe trouxe nessa manhã aqui para você fazer isso. Ele permite que a matéria do seu pecado unja. É como se ele estivesse cometendo um pecado com você. Agora derrame todinho. Quebre. E não volte mais com o frasco para casa. Como a samaritana, que chegou no poço com um cântaro para colher água. E quando experimentou a água viva, João observa, ela deixou o cântaro lá e voltou sem precisar de vasilha nenhuma. Você não precisa estar mendigando o amor de ninguém. Você não precisa estar nessa vida marginal. Erga a sua cabeça e Jesus Cristo lhe justificou. Você vai sair daqui em paz. E eu estou dizendo isso para você. Vamos lá. Segunda marginalização, compreenderam? Pronto. Chega, o cego, volta para o cego. Homem, fique tranquilo. Fique tranquilo. É bom que as pessoas vejam, na hora do intervalo aí você vem. Mas muito obrigado. Então, isso é preocupar-se. Uma salva de palmas. Ele vê como Deus vê. Mas é bom que fique aqui. E à tarde, quando a Milton for rezar, explore isso, viu? Esse sinal. Voltemos para o cego. Estava sentado à beira do caminho mendigando. O cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando percebeu que era Jesus o Nazareno que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando a sua capa, prestem atenção, deixando a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse, é piada, gente: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu possa ver novamente. Aqui está, de fato, algo que nos diz que aquele homem enxergava e por algum motivo ficou cego. Que eu possa ver novamente. Jesus disse:
vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguiu pelo caminho. Terceira marginalização da vida, eu vos deixo em paz, pelo menos nesse primeiro momento. Se a segunda é a mais dolorosa e vergonhosa, vocês vão saber agora qual é a diabólica. A segunda não é dolorosa e vergonhosa, e nós demonstramos aqui. Interessante que Cristo cura e liberta de todas as três. A terceira é a diabólica. Se vocês prestarem atenção à dinâmica do encontro entre Jesus e o cego, ele fez que o cego enxergasse sendo cego. Como? Gente, é uma piada, é irônica. Se o coitado era cego, era uma coisa lógica, evidente, que ele queria o quê? E por que Jesus Cristo chegou para ele e disse, o que queres que eu te faça? Feche seus olhos. Pelo amor de Deus, feche seus olhos. Eu disse que essa é a diabólica. É a marginalização diabólica. E é a que muitos de nós somos vítimas. Por gentileza, cego, com os olhos vendados, fechados agora, perceba qual é a capa que te marginaliza da tua própria vida. Em que baixo de que capa tu te escondes? Quem é que tem 7 capas, hein? O demônio e a mentira tem quem? 7 capas, assim é o ditado antigo. Debaixo de que capa tu te escondes? Quem está com os olhos abertos está sendo vítima de Satanás. Ele quer que você não enxergue. O que queres que eu te faça? Jesus está extraindo a verdade daquele homem que enxergava um dia e não mais enxergava. Que um dia viu, mas não via mais. E muitos estão assim. E quando a gente vive debaixo de uma capa, nós nos tornamos marginais da nossa própria vida. A pior de todas as marginalizações é você ser marginal da sua própria vida, meu irmão. Aquele cego não estava apenas marginalizado por ter uma deficiência física. Mas a marginalização daquele cego era muito maior, muito mais complexa. E por isso Jesus extraiu a verdade dele. Fez com que ele enxergasse ainda cego. O que queres que eu te faça? Podem abrir os olhos. Vocês sabem qual é o problema nosso? É que eu sei, às vezes a gente acorre a acampamentos, a missas de cura e libertação, mas a gente só quer aquilo que Deus não quer. Você está aqui, se eu lhe perguntar, o que você quer que Jesus lhe faça? Ai, que me cure disso. Ai, que me faça isso. Qual é a verdade da tua vida, hein? Qual é a cegueira que tu precisa ser curado? O que tu precisa enxergar na tua própria vida, hein? É a hora, meu irmão, minha irmã. Você está aqui é para voltar a ver, voltar a enxergar a vida como ela é. E às vezes a gente não quer enxergar a vida como ela é. Aí a gente mente. O medo faz com que a gente minta, se esconda. Eu disse aqui em pregações anteriores, o que é uma das causas das depressões dos nossos dias? Quem tem medo, mente. Por que os filhos mentem para os pais? A filhinha primogênita do medo é a mentira. Quem tem medo, mente. Quem mente, se entristece. Quem se entristece, se angustia. Quem se angustia, se isola. Quem se isola, se esconde, se deprime. Quem se deprime, se desespera. Quem se desespera, mata ou tira a própria vida. Por isso que eu disse que a pior marginalização, a diabólica, é a última.
E é desta que nós estamos sendo vítimas no dia de hoje. Nós não estamos mais enxergando a vida como um dom de Deus, um dom precioso. Nós estamos enxergando a vida como um objeto descartável, fazendo pouco caso. Interessante é que a gente quer se assemelhar a tudo. A gente enxerga tudo e todos, menos aquele que nos fez a sua imagem e sua semelhança. O homem quer se assemelhar a tudo e a todos. Ontem eu dizia aos jovens, à tarde, se a gente fizer uma pesquisa aqui, qual é a diferença entre o homem, um cachorro, uma árvore e uma pedra, a maioria não vai saber se distinguir. Porque tem muita gente que está vivendo ou como planta, ou como cachorro, ou como pedra. Não como homem, nem como mulher. Aí muitos estão o quê? Existindo. E poucos estão o quê? Vivendo. Existir é estar à margem da própria vida. É ser marginalizado da sua própria vida. É não ter esperança. E quando você vive marginalizado em você mesmo, quando você vive à margem da própria vida em você, meu irmão, minha irmã, aí você canta. Ontem eu cantava para os jovens, como o Zeca Pagodinho canta. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A segunda parte é até boazinha, mas a primeira, se você está vivendo desse jeito, meu querido, enxergue enquanto é tempo. Abra seus olhos, porque isso não é vida. Isso é viver à margem da existência. Isso é estar sendo levado pela onda. Isso é viver segundo os seus instintos. Ontem eu dizia, contava para os jovens, que tem muitos jovens que estão vivendo como cachorro. Vamos dizer, tem muita gente que está vivendo como... Uma pergunta, uma planta tem alma? Está vendo como a gente não sabe mais se distinguir? Tem, uma planta tem alma. Uma alma vegetativa e sensitiva. Tem planta que reage mais às coisas do que nós. Já viu boa tarde, boa noite quando você toca? Já viu uma plantinha carnívora? Atenção, gente. A planta tem uma alma que anima. A alma é o princípio que dá vida às coisas. Se a planta é um ser criado, um ser vivo, ela tem alma. Só que uma alma segundo a sua espécie, uma alma vegetativa, uma alma sensitiva. Ela precisa de adubo, de água, de sol. Não é assim para crescer, desenvolver, dar flores e frutos? Tem gente que está no mesmo estado vegetativo. Tem gente dentro de casa de vocês, nas famílias de vocês, que come, bebe, dorme e pronto. Não é o estado vegetativo de quem está enfermo. No hospital ou em casa, que é o estado vegetativo, tudo bem, patológico. Mas tem gente que está vivendo como uma planta. Come, bebe, caga, mija, se acomoda na internet ou em cima de uma cama. Isso é vida, gente. Você está vivendo como uma planta. Você não está vivendo como... Você está existindo como uma planta. Você não está vivendo como homem. Compreenderam? Segundo, se uma planta tem alma, agora todo mundo vai saber dizer: o cachorro tem alma? Tem, mas uma alma instintiva. Uma alma que vai seguir o seu instinto. Vou explicar. Gente, olhe. Todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Todo animal nasce e vai seguir seu instinto. Um cachorrinho, depois de 2, 3 meses, você pode tirar de perto da mãe, que ele vai seguir o instinto de sua espécie. Não é assim? Agora, tira um bebê de 3 meses de perto da mãe, se ele vai crescer sozinho? Hein? Não. Só que tem gente que está vivendo como bicho. Come, bebe, caga, mija, faz sexo e pensa que isso que é a vida. Aí o que? É sexo, álcool, droga, rock, coisas que me alienem da vida, que me extraiam da vida, que me façam curtir a vida. A gente amanhece o dia, quando você bota lá no Facebook ou no Twitter, a famosa expressão carpe diem.
Curta o dia. O negócio da vida é curtir. Por causa do Facebook, a gente só faz curtir. Então, se o sexo me dá prazer, eu vou curtir, porque isso é que é a vida, que é a felicidade. Se os drogas me dão prazer, me aliena da realidade, então eu vou viver. Olhe, eu falei dos fantasmas da filosofia. Existe um indivíduo na antiga Grécia, chamava-se Diógenes. Diógenes era um homem orgulhoso. Eu digo isso assim, eu digo isso que eu vou dizer a vocês, vou dar um testemunho. Se eu não tivesse me convertido com vocês, eu teria me tornado um Diógenes da vida. Diógenes era um homem inteligentíssimo, orgulhoso, soberbo, muito sábio, disse que era o homem mais sábio da Grécia. E ele não se conformava com o mundo, com a sociedade em que vivia, e era crítico, combatia, tal. Até que chegou um tempo, sabe o que fez Diógenes? Ele construiu um barril em plena praça de Atenas, na Grécia, e foi morar dentro do barril. Se isolou. E o que é que acontecia? Ele comia na frente de todo mundo, defecava na frente de todo mundo, urinava na frente de todo mundo, se masturbava na frente de todo mundo, isso em praça pública. Em praça pública. Porque era o sinal dele mostrar a sua insatisfação, a sua revolta, o seu recalque. Chegou um dia que um casal ia passando, aí intuíram bem o que ele tinha se tornado. Pegou e jogou um osso, Hamilton. Jogou um osso, como se joga para um cachorro. E o que fez Diógenes? Correu para abocanhar o osso. Gente, é assim que o homem está se tornando. Diógenes está mais vivo do que a gente não imagina. A gente não se conforma com a situação, aí a gente se isola, egoísta, aí a gente vai procurar referências de vida e de identidade. Aí são as tribos, emo, heavy metal, drogas, roqueiros, os lover bee, os vampiros. Aí a gente começa a procurar referências de vida, porque a vida está sem sentido e eu quero ser único, eu quero aparecer, eu quero ser diferente. O problema é que você quer ser de tal maneira diferente que você vai se tornar Diógenes, dentro de um barril. Você vai se tornar o quê? Um cão, um cachorro. Isso não é vida, meu irmão, minha irmã. Padre, e a pedra tem alma? Tem não, viu? Agora, se você escutar um espírita, tem alguns espíritas que insistem em dizer que você pode se reencarnar até numa pedra. Aí eu pergunto, imagine quem está reencarnado no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu sou homem, eu sou mulher. E a verdadeira vida se chama Jesus Cristo. Ele se fez um de nós para nos revelar quem é a vida. Para que enxergássemos o que é a vida. E estivéssemos como? Levante-se, fique de pé, porque Cristo o quê? Te chama. Às vezes a gente pensa que quando Cristo voltar, a gente vai ter que todo mundo se ajoelhar diante dele porque ele é o Senhor. Não. No Evangelho de São Lucas, nos discursos escatológicos, ele termina dizendo: para que quando o Filho do Homem voltar à sua glória, podeis ficar o quê? De pé, diante dele. Hamilton, uma pergunta. É fácil para um viciado, um jovem viciado, quimicamente falando, ficar de pé? É fácil se levantar de um vício? Sabe qual é a coisa mais básica, fundamental para a gente ser curado e liberto? Ficar de pé. É fácil, gente? Porque Cristo nos quer de pé diante dele, ele não quer ninguém prostrado. Para mostrar a nossa dignidade de filhos e filhas que ele conquistou para nós em cima de uma cruz. Mas ficar de pé não é fácil, meu irmão, minha irmã. Quantas vezes estamos curvados sob o peso do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa autossuficiência, da nossa arrogância, do nosso vício. E a primeira coisa que ele quer que você se decida, aí a gente entra no mistério da escolha. A primeira coisa que ele quer que você escolha, sabe o que é? Fique de pé. Porque eu estou aqui nessa manhã para fazer o que os apóstolos tiveram que engolir diante do cego.
Ei, coragem, levante-se, Cristo te chama. Eu estou aqui para colocar vocês de pé, por gentileza, levante-se. É assim que nosso Senhor Jesus Cristo nos quer diante dele, meus irmãos e irmãs. Tomando posse da nossa vida, não apenas vivendo, mas estou vivo. Ele me quer de pé, escolhendo a vida, que é vocação. Como a gente vai insistir na pregação da Santa Missa, na escolha, na escolha, na escolha. O que é escolher bem? A primeira escolha que fazemos é de viver, e viver em pé. O que ele fez com a mulher que estava ajoelhada aos seus pés? Levante-se. O cego, levante-se. Fique de pé. Assuma a sua vida. Tenha gosto por ela. Não seja marginal de você mesmo. Eu não quero que ninguém saia daqui marginal de si mesmo. Porque é a diabólica marginalização. Porque o demônio extrai com o nosso orgulho, com a nossa soberba, com a nossa arrogância, com nossos vícios, com o nosso pecado, a nossa própria vida. Ele rouba a nossa vida. E a gente não tem esperança. Nós nos tornamos marginais de nós mesmos. E é necessário momentos como esse para que Cristo apareça no meio do caminho e a gente começa a gritar. Por isso que às vezes Padre Dalmário grita. A ciência provou que quando a gente tem um sentido defeituoso, quando você é cego, sua audição é atiçada. Por isso que às vezes eu grito que é para romper o diabo da surdez. Porque às vezes o indivíduo está cego, mas não está o quê? Surdo. E se não está surdo, a palavra cura, resgata, liberta. E por isso eu sou às vezes atrevido e me esgoelo gritando no microfone, é para ver se as pessoas o quê? Despertam! Desperta, tu que dormes! Desperta, tu que estás marginal! É Cristo que te chama, é Cristo que te coloca de pé, é Cristo que te justifica, é Cristo que te faz viver. Ele é a vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Hamilton, reze conosco. Permanecendo de pé, você vai tomar algumas atitudes agora muito lindas. Primeiro, ao entrar aqui, o padre, quando começou a falar sobre o valor da vida, sobre a beleza e como é terrível a marginalização nos 3 casos. Assim que eu entrei, antes de subir, alguém me trouxe um jovem numa cadeira de rodas, lá embaixo, para que eu rezasse. Ele está aqui. Ao subir, encontrei uma família, uma mãe muito feliz, assim, trouxe minha família toda. E tem 2 jovenzinhas numa cadeira de roda. Eu queria que essas pessoas viessem aqui. Se puder, me tragam rapidamente elas aqui. Vamos na prática. Tragam rapidamente elas aqui. Pode na cadeira mesmo, dê espaço para eles 3, se puder. Se seu Aldir estiver aqui, venha cá, seu Aldir. Pode deixar aqui mesmo, o resto está tudo bem. Seu Aldir, vem cá. Mãe, me desculpa esse sacrifício, estou pedindo para você, porque eu acho que é importante isso. Cadê as jovenzinhas que vieram aqui? Então aí, cheguem aí. Seu Aldir está aqui, fica do meu lado aqui, seu Aldir. O senhor pode ficar aqui do meu lado. Isso, tá bom. Coisa linda, vem cá. Deus nos abençoou com a presença dessas maravilhosas meninas em nosso meio. Deus nos trouxe bênçãos. Como diz o padre, eis a porta do céu para nós. Eis a chance que a gente tem de se humanizar, de virar gente de verdade. Eis a manifestação da glória de Deus.
Porque elas estão assim, para que a gente se humanize e descubra o valor da vida. Elas estão assim para que Deus manifeste a glória dele na vida da gente e coloque a gente numa dimensão que não é a que a gente está pensando. Olha para quem está do lado e diga: vê se enxerga, homem. Vê se enxerga, mulher. Vê se enxerga. Olhem para cá um pouquinho. Eis aqui o segundo. Vereador 2 vezes. Secretário de Ação Social e foi chefe de gabinete. Mas aí caiu na marginalidade. Esses dias eu conversei com a família dele. Não vieram. Só uma filha. Só uma filha é que está dando mão a ele para se levantar. O resto ninguém. Eu dei bronca. Eu dei bronca na família porque não veio para a reunião. Ligou para mim, eu disse: não aceito não. Não. Não tem uma pessoa da família para ir para a reunião. Aceito não. Todo mundo vira as costas. Aceito não. Ela está justificada. Foi por causa de trabalho, viu? Ela estava trabalhando, mas ela sabe que eu dei bronca. Eu disse: eu não aceito. E se vocês não vierem para a reunião, nem ligue para cá, porque está ordenado que a família aqui não vai para a reunião. Para a recuperação de um homem, um filho de Deus, não pode ligar. Eu não passo ligação, está proibido. Não aceito que não tenha uma pessoa da família. Aquilo que o Senhor disse de Renato Russo: na hora que mais precisa de carinho, cuidado, todo mundo vira as costas. Aceito não. Está aqui o segundo caso. Caído, doente, mas filho de Deus. Aqui está o primeiro caso. Pessoas lindas, lindas, lindas mesmo. Vocês abençoam a boa nova. Nunca deixe de vir aqui não. Venham sempre. E se tiverem dificuldade de vir, falem com a gente. A gente ajeita. É importante demais a presença de vocês aqui. Vocês nos humanizam. Ensina a gente o que é ser, gente. E o seu sorriso. Quantos aqui estão no terceiro caso, por isso que não chamei ninguém? Estão no terceiro caso. Eu vou pedir um sacrifício para alguns homens aqui presentes. Bota essas duas aqui em cima. Bota aqui em cima. Para que vocês possam contemplar o sorriso dessas meninas. Meus irmãos e irmãs, é o terceiro caso que gera justamente os outros casos. É a cegueira do terceiro caso. É a marginalização última de si mesmo que gera a exclusão, o preconceito e a discriminação nas outras marginalizações. É verdade, irmãos. Minhas filhas lindas, vocês têm como sorrir para esse povo. Sorria para esse povo, dá um sorriso para eles. Mostra que vocês são a porta do céu para todos nós. Sorriam. Sorriam mesmo. Por favor, nos humanizem. Faça da gente mais gente. Mãe, sobe aqui. Mostra seu sorriso, mostra. Ela estava feliz. Ela disse: Hamilton trouxe toda a minha família. Ai, como ela estava contente. Meu irmão, mãe,
Olha para esse povo e dá um sorriso. Humanize a gente. Cure o coração da gente. Aplauda mais forte. Por que é que você está chorando quando essa mãe está sorrindo? Por que é que eu e você estamos chorando quando essa mãe está sorrindo? O que é que está acontecendo com a gente? O que foi que aconteceu com a gente? Por que virar as costas para alguém que caiu? Por quê? Nós não estamos entendendo o que é a vida. O que é a vida? O que é viver? Diga comigo, eu não sou uma planta. Não sou um animal irracional. Eu não sou uma pedra. Diga, eu sou uma pessoa humana. Mas diga com alegria, diga, eu sou uma pessoa humana. Não posso deixar a vida me levar. Eu preciso assumir a minha vida, porque é presente de meu Deus. Eu preciso ficar de pé. Bata esses pés no chão, diga, eu preciso ficar de pé. Eu preciso me levantar. Seu Aldir, se sinta amado e acolhido por nós. Se sinta. Acredite, gente, Deus, aquilo que o padre falou foi muito forte. Deus vira as costas para o que acha que está de pé e se volta para o que está caído, e justifica, e salva, e levanta, e cura, e liberta, e abençoa, e dá paz, e dá alegria, e ressuscita. Pega na mão de quem está do teu lado. Vamos centrar nossa vida agora em Jesus Cristo. Nele. Me dá um Mi menor, por favor. Fecha os olhos um pouquinho. Mi menor. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Solte a voz e cante. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Mais uma vez, eu vim. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Olha o que diz. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida. Todos. Que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. O padre perguntou qual é o pecado que você vai quebrar. Deixar aqui. Seu Aldir não pode voltar para casa com aquele vaso cheio de droga, de álcool,
prostituição, de adultério, de vaidades bestas, idiotas, tolas, ideias de ser mais, melhor, mais poderoso do que ninguém, porque veio a droga e passou-lhe uma rasteira. Ele acabou se tornando o terceiro caso também, se excluindo, se escondendo embaixo da capa, perdeu tudo o que tinha. Mas o Senhor está resgatando ele. O Senhor está dizendo para ti: vai em paz, tua fé te salvou. O Senhor está libertando. Mas eu queria que você parasse um pouquinho, pare um pouquinho, porque eu tenho que perguntar a ele: e o Senhor aceita esse amor de Jesus na sua vida? Só aceito, só aceito. Ele que tem feito tudo por mim. Tudo. Eu estou hoje um homem, um novo homem. Eu vou até me estender um pouquinho, mas você um pouco curto. Eu queria dizer aos meus irmãos, minhas irmãs, ao Padre, ouvindo as palavras de vocês, homens santos, é que quando eu cheguei aqui, meu Padre, eu estava muito quebrado, muito, uma partícula para me enxergar só com o olho de Deus, porque eu era invisível para os olhos do ser humano. Então, quando eu cheguei aqui, fui acolhido como filho, e seu Hamilton e meus irmãos aqui da casa não perguntaram nada sobre mim, só disseram: vem, filho, vem, essa é a tua hora. E essa hora chegou, e eu estou aqui há 5 meses, sou um novo homem. Deus entrou no meu coração, pegou e me deu essa família linda, maravilhosa, que é a comunidade Boa Nova. Esse homem maravilhoso, e todos que fazem parte de nossa família, que é minha família. Ele resgata, ele nos ama. É uma coisa que Deus disse: Hamilton, pega essas pessoas que estão muito quebradas, eles são cacos, estão precisando esquecer. Hamilton, tira ele. E o seu Hamilton e os irmãos nos pegou, nos abraçou, botou no colo. Filho, fica aqui, filho, fica que eu vou te botar, eu te amo, eu vou te aquecer do frio, vou te dar amor. São 24 horas de amor por dia, 24 horas. Hoje eu sou um novo homem. Aquilo que eu fui antes, dinheiro, não significa nada, significa o amor que eu encontrei aqui. Aqui é a minha verdadeira família. Deus uma vez estava pregando, ele disse para 5.000 pessoas, e alguém disse: Jesus, está lá fora tua mãe e teus irmãos. E ele disse: minha mãe e meus irmãos são vocês que estão a me ouvir. E foi isso que aconteceu aqui na Boa Nova. Foi isso. Esse homem maravilhoso que eu amo todos. Eu agradeço a ele pela minha vida. A minha vida, eu não teria 30 dias mais de vida. Não teria mais de 30 dias de vida lá fora. E hoje estou restabelecido. Vou fazer uma cirurgia. Estou com Deus no coração. Sou outro homem, graças a Deus. E minha caminhada vai ser longa. Mas com essas pessoas aqui, não terá serpente, não terá nada que vai me derrubar. Nada. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Diga isso você também. Pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e
É Jesus. Mãe, faça um louvor por essas filhas lindas. Faça um louvor. Tem coragem de agradecer a Deus? Tem? Para que a gente se humanize. Agradeça a Deus por sua família. Agradeço sim, Jesus, primeiramente pela minha vida, por tudo que tu me deste, pelas minhas filhas, por toda a minha família. Gente, faz 2 anos que eu estou viúva, mas em Jesus eu encontrei toda a força e eu confio nele, que ele não vai me desamparar nunca, como nunca me desamparou. E eu jamais irei me afastar dele, e que Jesus me dê muita força, muita saúde para cuidar das minhas cruzes, né? Até quando ele vê que eu posso, né? E para todo canto, gente, que eu posso ter condições de levar elas vão. Levo para tudo que é lugar. Estão fazendo o curso de crisma, vão se crismar, graças a Deus, dia 30 de novembro. E tá maravilhoso. Olha que sorriso bonito. Eu sei que envergonha muito a gente. Aplauda a Deus por isso, aplauda. Porque através de vocês, Deus está nos levantando, nos ficando de pé. Aplauda bem forte. Deus está levantando você através desse exemplo, desse. Olha para quem está do lado e diga: levanta, 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 homem, levanta, mulher. Levanta, mulher. Levanta esses braços bem alto. Vamos largar os vícios, vamos lá jogar a capa fora. Tá bom, tá bom, tá bom. Foi para nos levantar que Deus nos trouxe aqui. Foi para nos levantar. Levanta, homem, levanta. Levanta dos vícios, das doidices da vida. Levanta, 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 levanta. Quero viver tua palavra. Quero ser cheio do teu Quero Espírito. ser cheio do teu Espírito. Mas só te peço, Mas só te peço, livra-me do mal. livra-me do mal. Repita isso. Quero viver tua palavra, Jesus. Diga, vai. Quero viver tua palavra. Quero ser cheio do teu Quero Espírito. ser cheia do teu Espírito. Mas só te peço, Mas só te peço, livra-me do mal. livra-me do mal. Não poupe a sua voz nem sua força. Levanta esses braços e grita, vai. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, Pois minha força e pois vitória minha força e vitória tem um nome, é Jesus. tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória Dá um grito, quem é? é Jesus. Então aplaude com alegria. Aplauda, 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 aplauda. Quem acredita, aplaude e grita. Ei! Sorria, Jesus te ama. Dá um abraço em quem está do lado dizendo: se levanta, fica de pé.